Hello. Hi. Ariana. Yes, can you hear me? Yes, now yes. Perfect. Wow, great. How are Oh, you? I have to improve my background here. Look, I'm in my bedroom now. Okay. So, what do you want? What do you want? I think I put a light here because Yeah, it's looks quite dark in this part. Maybe with the, yeah, I think this light is fine here on the side, isn't it? um That okay? looks a little bit dark. Is it? Let me put Yeah. some Just light I used to turning. put my, yeah, so probably something like that. But Little. Hold on. It's one of these articulated lights, the so I'm lamp. trying to move around. Okay. Yeah. So let me put So hello everyone, good evening. This is the series of workshop on rights and resources for the Latin America community in Ireland. I am Victor Flores, the project officer, and on behalf of Latin America Solidarity Center and Residentes Bolivianos en Irlanda, I want to give you a warm welcome. The LASP is an Irish organization that believes in an Latin America and Ireland based on equality, social justice, and equitable realization of cultural, social, economic, civil, and economic rights for humanity. And la Asociación de Residentes Bolivianos is a voluntary and a non-profit organization and independent of political and religious parties. So we do community service. With this workshop, we want to create a space for exchange knowledge, information, and experience in an environment free of prejudice, race, gender, class, etc., and from the solidarity perspective. We hope in the future we can build a network or support group for the Latin America community. This workshop will be facilitated by LASK and for people with experience and or expertise in variety of topics such as visa, immigration, maternity, etc. These workshops are free because we have to support the Irish Human Rights and Equality Commission. So for tonight, we have the topic maternity in Ireland, pregnancy, CCS scheme, childhood, etc., etc. And this workshop will be presented by Haryana Alenka from AMBI. She's volunteer, so she have many experience for that. And welcome everybody, and welcome Haryana. How are you? Hi, Victor. Thank you very much. Eu vou falar em inglês antes, tá? Agradecer. E daqui a pouco eu já volto para o português e a gente pode continuar o workshop todo em português, tá bom? Victor, thank you very much for the opportunity. It's a pleasure for me because I think that's very important for for our Brazilian community that's so big right now in Ireland to have access to that information. And I really appreciate that AMBI gathered together with LASK to develop such a thing. And thank you very much. Okay, thanks. It's my pleasure to be here. I'm gonna start now. Just to let you know that we set up a full presentation here on these slides, and they are available as well if you want to send them to the people for the network of LASK. Ok? Thank you. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu vou só começar aqui com os slides. Eu tentei, é um tema muito complexo, né? Nós temos o tema de maternidade realmente para se falar durante esse período que nós temos acaba sendo muito curto, né? Mas vamos fazer o possível aqui para dar certo. Então, a AMBI está apresentando algumas das sessões do projeto desenvolvido pelo Latin American Society Center, que é isso que o Vitor estava falando, e eles todos são financiados pelo Irish Human Rights and Equality Commission. Ok? Os temas que vão ser abordados, nós já tivemos uma na semana passada com a Valéria, que foi o direito dos imigrantes, né? Hoje nós estamos falando sobre maternidade e mulher, temos ainda direitos da comunidade LGBTQ+,
né, saúde mental e saúde física e finanças, ok? E eu sou a Ariana Alencar, né, a facilitadora de hoje. Eu sou natural de Teresina, no Piauí, né, eu sempre adoro dizer que eu morei em Porto de Galinhas durante muitos anos, né, no Nordeste também do Brasil. Vivo na Irlanda há pouco mais de 10 anos agora, né, eu sou casada aqui, sou mãe de 2 filhos, eu tenho a Ana Lua, que vai fazer 9 anos em janeiro, e sou mãe do Nicolas, que tem 5 anos, né. Eu acho que eu tenho uma certa experiência nesse universo de maternidade, não só por conta de ser mãe, mas por viver envolvida em projetos que envolvem a maternidade, como a AMB, por exemplo, e mais recentemente eu sou muito ativa, né, na Associação de Pais da escola da minha filha, aonde eu luto pela multiculturalidade da escola, ok? Minha carreira profissional, acabei deixando de lado um pouco, né, na área de turismo de eventos, e eu me dedico, aqui eu terminei faculdade na Irlanda de Marketing Digital, e eu me dedico hoje 100% à minha família, aos meus filhos, porque eu batalho muito com eles por conta do bilinguismo também, que é outro assunto também que toca no meu coração, ok? Então, vamos lá. Sobre essa sessão de hoje, o objetivo da sessão é de informar futuras mamães, mães, pais e famílias brasileiras na Irlanda, né, sobre como funciona desde a descoberta da gravidez, o pré-natal, o sistema de saúde, maternidade, parto, os benefícios que a gente tem direito, os cuidados nos primeiros anos de vida da criança e quais são as opções, né, desses cuidados, o EC Scheme, né, que são algumas palavrinhas que acabam surgindo, como eu estava conversando agora há pouco sobre, é um universo totalmente novo, né? Você pode morar aqui há muitos anos, mas a partir do momento que você descobre que está grávida, muda tudo, porque até o vocabulário é completamente diferente, né? O universo, a comparação é inevitável, né? Então, vamos lá saber como é que funciona tudo isso. Nós vamos também abranger um pouco das escolas, né? Como é o funcionamento das escolas, e eu vou tentar fazer um resumo até quando nós vamos até para o Living Search, ok? Quando o adolescente, né, faz o Living Search. Alguns pontos importantes dessa sessão é que eu não incluí aqui as alterações que foram feitas nos casos de atendimento devido à pandemia do Covid-19, tá? Todos os serviços, eu disponibilizo os websites no final, e lá tem as alterações que foram realizadas em cada um dos sites, exatamente como é que eles estão funcionando agora da pandemia. O que eu fiz foi o que seria o funcionamento normal, tá bom? Então, nós não vamos discutir aqui casos individuais, certo? Porém, ao final, todos poderão me mandar as perguntas, e aí eu vou respondendo as perguntas aqui uma a uma, tá bom? Além do que, também no final, onde tem os contatos, nós temos os contatos o e-mail de contato da AMB e das instituições que podem lhes ajudar em alguns casos específicos, ok? Então, passando aqui um pouco, deixa eu só conseguir passar aqui. Eu fiz aqui um resumo de alguns termos que nós vamos utilizar, né, que já são palavrinhas novas que entram no nosso vocabulário aqui de mãe. Entre eles, nós temos o antenatal, que é o pré-natal do Brasil, né, o labor, que seria o parto, o labor ward, que é a sala de parto, o theater, né, que seria, no caso, se você precisar de uma cesárea, o baby blues, que tem sido muito falado nesse universo de mães, né, depressão pós-parto, também, que é o postpartum ou postnatal depression, também, child care, né, que seria o cuidado com a criança, ok? Não existe uma tradução direta do child care. Quando a gente fala de child care, a gente se refere a todos os prestadores de serviço. GP, para quem é novato na Irlanda, é um General Practitioner. Ele é o clínico geral, que seria o médico da família. Ou de você como indivíduo. Se você não for casado, não tiver família aqui, cada pessoa precisa ter um GP, precisa ser registrado num GP. Esse médico, ele tem todo o seu registro de saúde, ele também vai lhe acompanhar durante a gravidez, nós vamos falar disso um pouco mais à frente, ok? A midwife, que são as enfermeiras parteiras, o HSE, que é o HSE, é o órgão responsável pela saúde na Irlanda, é como se fosse o SUS do Brasil. E o Social Welfare, que é o órgão responsável por processar pagamentos de ajuda assistencial do governo à população, ok? Tocando no ponto agora da gravidez, suspeitei que estou grávida, o que é que eu devo fazer?
né? A primeira coisa, na Irlanda é bem comum as pessoas só procurarem aquele teste de farmácia, que na verdade vende em farmácia, em lojas de 2 euros, depende de onde você for dar credibilidade ao teste. Ou você também tem a opção de contactar o seu GP, né, que é o General Practitioner, e solicitar a ele uma consulta, e ele vai fazer no consultório um exame de urina. A partir dessa consulta, o GP vai enviar uma carta para a maternidade na sua área de abrangência. Vai depender de onde você mora e também se ele já consegue saber ali se você tem alguma doença pré-existente, algum problema, que seja necessário que você vá para uma maternidade específica, ok? Ele vai enviar a carta para essa maternidade automaticamente, se você morar no país há mais de um ano, você está automaticamente inscrito no que eles chamam de Maternity and Infant Care Scheme. Esse esquema, ele vai te dar os direitos de atendimento durante toda a tua gravidez, todos os atendimentos hospitalares, vai ser dividido esse pré-natal entre o GP e a maternidade, 5 dessas consultas vão ser no GP e as outras na maternidade, as scans que forem necessárias, todos os exames de sangue, os cuidados do parto, a internação hospitalar, qualquer taxa hospitalar que viesse a ter, e o atendimento do bebê com 2 e 6 semanas de vida, além do que após ainda tem os atendimentos da enfermeira, que também nós vamos falar depois, que é depois que o bebê nasce, vacinação, tudo isso inclui no Maternity and Infant Care Scheme, ok? Essa carta, o GP manda diretamente para o hospital, então o hospital depois, ele já te envia uma carta informando que você foi aceita e já marcando a data da sua primeira consulta, ok? Essa primeira consulta vai acontecer aproximadamente na 12ª semana da gravidez e você se dirige à maternidade para fazer essa consulta. Durante essa primeira consulta, uma das coisas que você pode fazer é optar se você vai querer no sistema público, no sistema privado ou no sistema semi-privado. Nós também vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso, ok? Como eu falei, o pré-natal vai ser feito entre o GP e a maternidade, e durante essa primeira consulta, que é uma consulta mais aprofundada, né, mais específica, eles vão fazer todos os exames de sangue, exame de urina, tentar saber sobre o teu histórico da saúde familiar, medidas de pressão arterial, tem muitos booklets, né, muita informação escrita, websites, você vai conversar com uma das midwives, vai ter uma sessão com ela, e aí ela, além de fazer toda essa examinação, é o momento que você pode conversar com ela sobre qualquer problema de saúde que você venha ter, insegurança, como você quer que seu parto seja, já começar a conversar sobre como você gostaria de que a sua gravidez fosse e entender também como é o sistema. Uma dica de mãe que eu vou dar para todo mundo aqui é: evitem a comparação. É muito comum nós virmos do Brasil e tentar comparar o sistema de saúde daqui com o sistema de saúde do Brasil. São 2 países diferentes, são 2 realidades completamente diferentes. E aí você relaxa mais, e aí você consegue, o que eu posso dizer, se dedicar a conhecer como é o sistema de saúde na Irlanda, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei ali atrás, tem os 3 tipos de cuidado pré-natal. O público, o semi-privado e o privado, né? Public, semi-private e o private. No sistema público de saúde, ok? Se você aceita pelo o Maternity and Child Scheme, Care Scheme, você tem o direito de ter acesso ao sistema público, ok? Nesse sistema público de saúde, ele garante gratuitamente os cuidados da gravidez, da sua saúde e da saúde do bebê, e qualquer risco de complicações que ambos venham a ocorrer durante a gravidez. Os serviços de maternidade em sua área também são incluídos, né? O número de consultas que vai depender da necessidade do seu caso. E caso a gravidez não tenha risco, você pode dar à luz no hospital ou em casa, também acobertado pelo público, pelo sistema público, né? Pago pelo sistema público. Os atendimentos serão, na maioria, realizados por uma midwife, e um médico obstetra será chamado caso haja alguma complicação. Após o parto, você ficará em uma enfermaria pública com outras mulheres, mas
mas cada uma fica num espaço separado, sabe? Não é enfermaria aberta. É como se fossem cubículos, né, fechados por cortinas, e nesse caso do público, a enfermaria é entre 6 e 8 leitos separados, ok? Na opção do semi-privado, essa opção, ela não tem em todas as maternidades da Irlanda, tá? É muito fácil de encontrar nas maternidades de Dublin, mas no interior não existe em muitas delas. Porque se você mora no interior, então você quiser fazer o semi-private, você precisa ir para Dublin. Você tem que pedir para o seu GP que você quer fazer no semi-private, ele vai te encaminhar para uma das maternidades que ficam em Dublin para você viajar todas as vezes que você tiver consulta na maternidade. Nessa opção, você será consultada por um médico obstetra e também por um enfermeiro obstetra em todas as suas consultas. E após o parto, né, além de todos os serviços do público, você adiciona esses termos aí, e após o parto você será encaminhada para uma enfermaria com outros leitos também, porém são só entre 3 e 5 leitos para acompanhamento do pós-parto. O que acontece? A Irlanda constantemente passando por um baby boom. Eu tive 2 gravidezes aqui, 2 partos, os meus 2 filhos nasceram pelo público. Ambas as vezes eu não fiquei em enfermaria pública, porque acontece dos hospitais estarem cheios em determinados setores, e no meu caso, os leitos públicos estavam cheios, então das 2 vezes eu fiquei em leitos semi-privados, foi sorte, ok? Nós temos aqui ainda o privado. O privado, ele está disponível em todas as maternidades da Irlanda. Ele existe basicamente para mulheres que têm alguma complicação de saúde e que não se sentem confortáveis em confiar no sistema público, ok? Então, nessa opção, você será acompanhada durante todo o pré-natal por um médico obstetra e a enfermeira, né, o time de obstetras, e ele mesmo vai acompanhar o seu parto junto com as parteiras, para ter certeza de que tudo está bem com você e com o bebê. Então, caso haja disponibilidade, após o parto, você será acompanhada para um apartamento privado, sem dividir com ninguém. Mas, se não houver disponibilidade, aí você vai ficar numa enfermaria semi-privada, ok? Os valores, nesses casos, são, para o semi-privado, depende muito da maternidade, da cidade, do condado. Então, os valores podem ir desde 1.000 euros até 2.000 euros, ok? A opção do privado, a partir de 2.500 até 5.000. Esses valores eu peguei são baseados na Holly Street, né, que é o National Maternity Hospital. A grande maioria dos planos de saúde, cobrem esses cuidados pré-natal, ok? Assim como no Brasil, se você fez o plano de saúde antes da gravidez, certo? Aí você vai ver qual o plano de saúde que você tem, a apólice, o que cobre, mas a grande maioria deles vai cobrir a sua gravidez, ok? O pré-natal, né, o antenatal. Só um segundo, deixa eu só organizar aqui. Okay. Além dessas opções que eu falei, desculpem, está passando um pouco, é porque o controle... Desculpa aqui, Vitor. Deixa eu ver, pronto. Falando agora sobre o Domino Scheme, o parto domiciliar e outras opções. Eu só preciso retirar aqui essa... Pronto, acho que fica melhor assim. Ok. Então, nós temos o Domino Scheme. É um programa que é disponibilidade para algumas maternidades do país, não são todas, novamente. Eu falo muito isso porque eu pelo menos, eu moro no interior. Então, eu vejo aqui a diferença que é do atendimento em Dublin. As maternidades em Dublin, elas são completas. Muitas mulheres que vivem no interior não têm à sua disposição os serviços das maternidades de Dublin, ok? Então, o Domino Scheme, ele é um serviço que ele é disponibilizado por maternidades, quase todas as maternidades, algumas das maternidades do país. Quando eles têm esse esquema do Domino, eles têm uma clínica das midwives e você é atendido na clínica. Eu vou dar um exemplo aqui de onde eu moro. Eu moro próximo a Dundalk. Não existe uma maternidade aqui perto. A maternidade mais próxima é em Drogheda. Consequentemente, a clínica de midwives fica em Dundalk.
Então, qualquer mulher que esteja grávida aqui na região, que vá atender, solicitou que fosse atendida pelo Domino Scheme, ela vai ser atendida na clínica de midwives em Dundalk, ok? E para ter acesso a esse programa, você precisa viver em determinadas áreas, né, e não apresentar riscos durante a gravidez. Aí, após a saída do hospital, a midwife vai fazer uma visita na sua casa, dentro desse esquema, entre o 5º e o 10º dia de nascimento do bebê, ok? O Domino Scheme, ele é um programa que ele foi criado para encorajar o parto humanizado natural, com o mínimo de intervenção, e a alta do leito hospitalar entre 6 e 12 semanas após a realização do parto, ok? Então, se for o caso de cesárea, necessidade de cesárea, não é indicado, né, que se busque pelo Domino Scheme. O home birth também, que é o parto domiciliar, ele também está incluído dentro do sistema público, tá? Ele é possível, novamente, não é um serviço que está disponível em todo o país, ok? Existe a possibilidade de eu fazer o parto domiciliar se eu moro lá no interior? Sim, existe. Como o HSI não disponibiliza o serviço na sua área, se for o caso, você pode sim contratar profissionais particulares para fazer o serviço para você, ok? Você faz todo o pré-natal pelo HSI, aí o parto você faz com esses profissionais particulares, ok? Deixa-me só agora. Esse aqui nós temos. O parto domiciliar, ele deve ser discutido desde as primeiras consultas, ok? Para que seja também feito um trabalho de preparação para esse parto. Se ele for realizado pelo Sistema Público de Saúde, né, o HSI, eles vão disponibilizar 2 enfermeiras para te acompanharem e darem assistência durante o parto. Ele também pode ser realizado no sistema privado, mas aí, nesse caso, a grávida, como eu falei, contrata os profissionais para fazerem um serviço para ela. Nesse caso do parto domiciliar, tem uma mudança recente, tá? Existia também, eles faziam parto na água, mas a partir agora do mês de novembro, eles pararam os partos na água, por conta de algumas complicações que houveram, e aí eles decidiram só parar até conseguirem fazer, achar maneiras com que se tornasse mais seguro, né, para que fossem retornados os partos domiciliares na água, ok? E eu ainda coloquei ali que tem ainda a possibilidade de se contratar profissionais especializados para partos alternativos, né? A gente vê hoje em dia que tem parto humanizado, lotus, parto na água, né, que agora tem que ser privado, parto através de hipnose, entre outros também, tá bom? Dentre outros serviços, o HSI também oferece para as grávidas as aulas para o casal, né, quando você está grávida, ou para a mãe, né, que vão desde o cuidado com a gravidez até a preparação para o parto, os cuidados com o bebê. Muito, muito interessante as aulas. Como mãe de primeira viagem, eu super indico que essas aulas sejam feitas, até mesmo se você teve o seu primeiro filho no Brasil e veio para a Irlanda para ter o segundo filho depois de alguns anos, super indicado, porque eles realmente vão te ensinar, dentro da cultura irlandesa, né, sobre pontos como a gravidez, a preparação para a gravidez, o parto e os cuidados com a criança, ok? O scan de anatomia fetal, bem como a examinação mais aprofundada no caso suspeita de síndromes, como a síndrome de Down, ok? Ou problemas relacionados ao desenvolvimento fetal. O suporte para aleitamento materno, que também se inicia quando do pré-natal, e é disponibilizado também suporte através de instituições parceiras, né? Tem a La Leche, que é uma das instituições que trabalha junto com o HSI, e eles fazem todo esse apoio de aleitamento materno quando a mãe prefere, tá bom? Apoio psicológico também, durante e após a gravidez, e material didático e conteúdo online sobre os cuidados durante a gravidez. A preparação para o parto, cuidados com o bebê, e tem até um website específico que fala sobre os primeiros dias de vida do bebê. É muito, muito interessante mesmo o material. Okay? O HSI, ele não oferece as scans 3D ou qualquer outra ultrassonografia que não esteja no programa. Existe a possibilidade de você fazer todas essas scans, essas ultrassonografias, de maneira particular, porque existem clínicas no país as quais você pode contactar e pagar para fazer, ok? Muita gente acha também muito estranho, porque não são tantas scans, ultrassonografia, como acontece no Brasil, certo? E aí, se você quiser fazer tantas assim,
você tem a opção de fazê-las, porém você tem que pagar particular, tá bom? Com relação ao bebê, outros serviços que são oferecidos são o acompanhamento de uma enfermeira regional do sistema de saúde público, né, para examinar o recém-nascido e a mãe. Ela também, quando você faz essa primeira visita com a enfermeira regional, ela também vai lhe ajudar com muitas informações sobre o cuidado do bebê. Ela é uma conversa também muito interessante, porque nesse momento você pode conversar com ela sobre como você se sente como mãe novata, né, logo após o parto. Então, se você se sente mais depressiva, cansada, compartilhar mesmo como você se sente após essa experiência do parto, e ela, caso ela perceba que está acontecendo algum problema, ela é a pessoa mais indicada para te ajudar, tá bom? Ela também vai te indicar sobre grupos de aleitamento materno, sobre grupos de mães, grupos de apoio, ok? É bem comum aqui na Irlanda terem os grupos de aleitamento materno, tem os playgroups também. Os grupos de aleitamento materno, normalmente, uma vez por semana, mães que amamentam os filhos se juntam, se reúnem, né, isso fora da pandemia, claro, em centros comunitários ou no posto de saúde, para conversarem e compartilharem experiências, né? Eu fiz muitas amigas dessa época, assim como também os grupos como nós chamamos aqui, de playgroup, né, que são os grupos que são organizados pela própria comunidade, pelas igrejas, para você levar as crianças para brincarem. Tem também o teste do pezinho, que também pode ser realizado no hospital, caso você fique internado mais de 72 horas. Se não for o seu caso, essa enfermeira regional, ela vai te indicar tudo, ela vai fazer com você o teste, mas ela vai te preparar para que o teste seja feito, tá bom? As visitas da enfermeira regional seguem até os 3 anos e meio de vida da criança e poderá acontecer na sua casa ou na clínica indicada pela mesma, ok? São as consultas de desenvolvimento que acontecerão aos 3 meses de vida, entre os 9 e 11 meses, entre os 18 e 24 meses, e por fim, até entre os 3 e 3 anos e meio, ok? Além disso, ela também vai te passar todas as informações sobre vacinação, que é o que nós vamos falar agora, né? A vacina BCG, que aqui na Irlanda desde 2015 passa a não ser obrigatória, porém, se você vai de férias para o Brasil todos os anos, ou se você vai a qualquer momento para o Brasil de férias, é indicado que você converse com o seu GP para saber da possibilidade de você tomar essa vacina, tá? Porque ela é para doenças que não existem aqui na Irlanda, né, em alguns países aqui na Europa, mas no Brasil, sim, pode ser o caso que você precisa tomar, tá bom? Eu, por exemplo, com os meus filhos, a minha filha recebeu na época ainda no hospital, quando já foi o meu filho, que foi justamente 2015, nós entramos numa lista de espera, não conseguimos aplicar, e eu acabei aplicando a vacina dele no Brasil, ok? Acontece, né? Mas, graças a Deus, eu protegi, né? As outras vacinas do calendário de vacinas do país, elas vão acontecer com a criança quando ela tiver 2, 4, 6, 12, 13 meses, e entre os 4 e 5 anos, que é uma vacina que é aplicada na escola, entre os 11 e 14 anos de idade. Essas vacinas da adolescência incluem a vacina do HPV, tá? Que é uma campanha de vacinação pública aqui na Irlanda. Eu deixo aqui disponibilizado no slide o calendário, porque fala exatamente quais são as vacinas que fazem parte desse calendário, tá bom? A outra vacina que é disponibilizada pelo governo é a flu vaccine, que é a vacina da gripe, né? Então, agora, crianças de 2 a 17 anos, elas têm o direito de tomar essa vacina de forma gratuita. Desculpa. Ok? Famílias que viajam para o Brasil de férias, é indicado que se converse com o GP antes da viagem, independente da idade das crianças, para saber quais são as vacinas que são necessárias a serem tomadas antes das férias. Porque a vacina de febre amarela, por exemplo, é altamente recomendada. Além disso, ainda tem as vacinas de tétano, hepatite A, tifoide, opcionais também, dependendo da área para onde você viaja, hepatite B, antirrábica, meningite, cólera, porque são doenças que fazem parte do histórico lá no Brasil, mas que não fazem há muitos anos do histórico aqui na Europa. Então, existe essa indicação de que, se você viaja com frequência para o Brasil, se você vai de férias alguma vez, você toma. Eles já têm, né? Tem inclusive o Travel Health Clinics, que são as clínicas aqui que eles têm. Você só fala, olha, Travel
vaccination. E aí eles vão saber exatamente, só informa, estou indo para o Brasil, e eles vão saber exatamente quais são as vacinas que você precisa, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Todas as crianças nascidas na Irlanda têm direito à saúde gratuita até os 6 anos de idade, ok? Basta ter um PPS number, e aí os pais acessam esse website que eu deixei, que é o website do atendimento gratuito, você faz o registro da criança e recebe um cartão em casa, e esse cartão, o GP já recebeu o registro lá, ok? E aí todas as vezes que você tiver consulta com essa criança, você não paga até os 6 anos de idade, ok? Os planos de saúde privada não funcionam como no Brasil. No Brasil, eu não sei se ainda é assim, que eu estou aqui há 10 anos, no Brasil, que eu lembro, você ligava para o médico e falava que tem um plano de saúde e você é atendido lá, né, acobertado pelo plano de saúde. Aqui não é assim, aqui você liga, no meu caso eu tenho um plano de saúde que chama VHI, eles têm 2 clínicas em Dublin, nós podemos ir até a clínica, nós pagamos com desconto de quem tem o plano. Se eu for no GP, eu pago a conta, mando para o plano de saúde e o plano de saúde me reembolsa uma quantia, não é o valor total. Isso não acontece quando é necessário internação, cirurgia, casos mais graves. Normalmente eles tendem a cobrir tudo, ok? Mas em caso de cirurgia, se for uma cirurgia, se você está com um problema de saúde, vamos supor, vesícula, e aí você precisar, seu filho passou mal, está com um problema respiratório, vai precisar, algum tipo de problema assim que vai precisar operar, você primeiro tem que passar por um consultant, que é um médico especialista. Essa consulta você paga, aí você pede reembolso parcial do plano de saúde, e de acordo com o que ele falar, vai precisar de cirurgia, isso e isso, aí você entra em contato com o plano de saúde, informa, e o plano de saúde vai te emitir todas as informações do passo a passo do que você precisa fazer após isso, ok? Deixa eu só um segundo. Vamos agora, o bebê nasceu, já foi cuidado pela enfermeira, já sabemos o que fazer se ele passar mal ou se alguém da casa precisar do sistema de saúde. É necessário registrar a criança, ok? O registro, toda criança nascida na Irlanda deve ser registrada no país. Isso é independente do tipo de visto dos pais, ok? Você pode estar com visto de estudante, de trabalho, de acompanhante, do que for, a criança tem que ser registrada na Irlanda. Esse registro ele tem que ser feito até 3 meses após o nascimento do bebê. E aí você preenche esse formulário, que é o formulário BR 1.8 no site do governo. Não se preocupa, não tem impressora, não consigo imprimir. Você pode só entrar em contato, procura no HSE, no website deles, tem uma lista de todos os cartórios de registro. Você vai procurar o que é mais próximo de você, e lá eles vão fazer isso para você. Não precisa nem marcar horário. Agora, durante o Covid, eu não sei como funciona, mas normalmente você não precisa marcar nem horário. Você vai mesmo no cartório e fala, olha, eu estou aqui para registrar meu filho, e eles vão preencher, vão te dar o formulário e você vai preencher lá mesmo, tá bom? Então, não se preocupa. Com relação à documentação brasileira das crianças nascidas na Irlanda, eu acho que é um tema que merece uma sessão toda para isso, né? Porque sempre gera muita polêmica. Mas a criança que é filha de brasileiros, ou de mãe brasileira, ou de pai brasileiro, ou do casal de brasileiros, nascida na Irlanda, ela tem automaticamente direito à cidadania brasileira e deve ser registrada na Embaixada Brasileira na Irlanda, ok? Bem como o passaporte brasileiro dessa criança também poderá ser solicitado através do serviço consular. Se você, cidadão brasileiro, tem residência permanente na Irlanda, é sugerido também que se faça uma matrícula consular. Basicamente, o registro mediante o consulado brasileiro, que vai indicar que você vive no país, e ali vai ter seus dados de contato, sua residência, contato de telefone, tanto o seu como da sua família do Brasil. Gente, é muito importante essa parte, porque se alguma coisa acontece com você aqui, a embaixada, o consulado brasileiro, tem como se comunicar com a sua família lá no Brasil, tá bom? Para maiores informações, eu coloquei aqui o site do Itamaraty, e por que eu coloquei esses links aqui? Porque vocês vão receber essa apresentação, tá? Então, quando receberem essa apresentação no e-mail, os links já estão todos lá para serem acessados e com toda a informação que for necessária, tá?
Agora, tirando um pouco aqui do que foi basicamente que a Valéria falou na semana passada, sobre os vistos e o acesso aos direitos. Então, vamos lá. Se vocês são um casal de brasileiros, ela ficou grávida, ok? E vocês estão com visto de estudante, isso não te dá direito a visto de residência, ok? As autoridades esperam que você retorne para o seu país de origem, porque, em tese, estudantes não podem ter filhos no outro país, tá? Aqui na Irlanda, por exemplo. Então, essa criança, mesmo não tendo direito para irlandês, ela poderá ser atendida pelo sistema de educação, pelo sistema de saúde e receberá também o Child Benefit, mas tudo vai depender do caso. Mais ou menos, eles levam em consideração se você vive no país há mais de um ano, se você trabalha, mas cada caso é um caso, não tem como a gente dizer exatamente se você vai ser aprovado ou não, ok? Uma estudante brasileira na Irlanda com Stamp 2 ficou grávida de um cidadão irlandês, ela sim terá direito ao Stamp 4 quando o filho nascer, ok? É um visto que ele é feito, o pedido dele é feito através de carta para o Ministério, para o Departamento de Justiça, ok? Aí tem que mandar toda a documentação comprobatória da sua relação com o pai, do filho, do nascimento do filho, o processo é analisado e aí eles vão utilizar os critérios da Zambrano Right, que é uma lei daqui, né, que garante a mãe ou pai de cidadão irlandês a permanecerem no país para ajudarem na criação dessa criança, ok? Então, basicamente isso. Então, muitos casos, eu fiquei grávida e meu visto venceu. A partir do momento que o seu filho nasce, eles não contam, não precisa renovar o visto de estudante até o bebê nascer para você poder fazer o Zambrano Right. Você pode pedir extensão desse seu visto, e aí depois, quando o bebê nascer, você aplica já direto para o Zambrano Right, ok? Pode ser feito através de advogado, pode ser feito só você enviando a carta mesmo, fazendo a solicitação. No website do Departamento de Imigração tem todas as informações de como fazer essa aplicação, tá? Brasileiros residindo na Irlanda por menos de 3 anos dos últimos 4 anos com passaporte europeu. A criança nascida na Irlanda terá direito ao passaporte do país europeu de onde os pais têm descendência. Muitos brasileiros hoje vivem na Irlanda com passaporte italiano, espanhol, alemão, português. Então, o que acontece? Meu filho nasceu, mas eu estou aqui na Irlanda há 3 anos, menos de 3 anos dos últimos 4 anos. Você tem que ir à embaixada do país, embaixada da Itália, e fazer o passaporte do filho desse país de descendência. Porém, se você está aqui há mais de 3 anos dos últimos 4 anos, aí sim o seu filho tem direito ao passaporte irlandês, ok? Independente do visto qual você tem no momento em que você descobriu que estava grávida, desde que viva no país por pelo menos 1 ano e seja portador do PPS Number, você terá direito ao Maternity and Infant Care Scheme, que é aquele cuidado pré-natal, e a criança terá acesso ao Child Benefit, ok? Tudo é de acordo com o que eles elegerem lá, mas, basicamente, essa é a informação que o governo passa, que o governo transmite. O Maternity Leave, né, que é a licença maternidade, e o Maternity Benefit é o benefício que será pago pelo governo durante a sua licença. Toda mulher trabalhadora na Irlanda tem direito garantido a 26 semanas de licença maternidade. Se essas 26 semanas serão pagas ou não, vai depender da quantidade de taxas que você pagou, ok? Além dessas 26 semanas, você pode solicitar ainda uma extensão de 16 semanas, ok? Essas 16 semanas você não recebe nada. Mesmo que você tenha tido direito ao Maternity Benefit, você não recebe nada. Existem alguns casos que a profissão envolve risco, né, como produtos químicos, ou que não é seguro para um ambiente seguro para uma grávida, você pode entrar em contato com a empresa pedindo para eles para fazerem um risk assessment, né, que eles vão checar todas as informações se é realmente seguro ou não, e eles vão te colocar num Health and Safety Leave, no período que você vai ficar durante 3 semanas recebendo o seu salário normal, e aí durante essas 3 semanas você aplica para o que seria o Health and Safety Benefit, e eles vão analisar todas as suas contribuições do PRSI, né, que é o imposto que nós pagamos aqui, e aí você vai poder ficar em casa recebendo primeiro o Health and Safety Benefit, quando ele acabar, aí você entra no seu Maternity Benefit e
fica durante todo esse período recebendo essa contribuição do governo, ok? Ambos os pais ainda têm o direito de solicitar parental leave, né, que são até 26 semanas off work, né, fora do trabalho, até que os filhos completem 12 anos. E o paternity leave concede 2 semanas ao pai do recém-nascido antes do bebê completar o primeiro ano de vida. É garantido por lei, a empresa tem que te dar esse leave, tá? Para o pai ou ainda para os pais, né? Se vocês trabalham, têm filhos pequenos e não vou sair do trabalho, não vou sair do trabalho, não vou receber, não. Você tem direito até 26 semanas até que seus filhos completem 12 anos, ok? Dentre outros tipos de licença para quem cuida full-time dos filhos, vários tipos de licença, existe ainda licença para pais adotivos, para licença por motivo de força maior, que é quando acontecem acidentes, e para cuidadores, né, para quem cuida full-time de crianças com necessidades especiais. O Maternity Benefit será pago se você, como empregado, somar 39 contribuições do PRSI. O PRSI é o Pay Related Social Insurance. Então, se você trabalha na Irlanda, você vai ver todos os meses você desconta o PRSI. Aquele PRSI, ele vai te garantir, todas as suas contribuições vão te garantir que toda vez que você perder o emprego, ficar grávida, alguma coisa acontecer, você vai receber dinheiro do governo, ok? Então, se você contribuiu 39 semanas durante os últimos 12 meses da sua licença maternidade, você vai receber Maternity Benefit, ou 39 contribuições no ano seguinte, no ano fiscal em questão, ou 26 contribuições no ano anterior ao ano fiscal em questão. Se você for profissional autônomo, o número de contribuições sobe para 52, ok? E aí esse valor, ele vai até 276 euros, se eu não me engano, tá bom? Aí pode ser até lá, o teto vai ser esse por semana, ok? O Child Benefit, que é outro benefício que o governo paga, mas esse o governo paga para todas as crianças nascidas no país. Tá? Um pagamento mensal feito diretamente para pais ou responsáveis de crianças residentes no país, menores de 16 ou menores de 18 anos, que ainda estudam o dia inteiro, participam de algum tipo de treinamento ou têm alguma necessidade especial. Não necessariamente tenha nascido na Irlanda, tá? Que vivam na Irlanda de maneira legal. Então, os pais devem registrar a criança para que se receba o benefício no período de 12 meses, após o nascimento, ou da adoção, ou da mudança para o país, ou do dia em que o pai ou a mãe começou a viver na Irlanda, mas ele é cidadão europeu, e os filhos ficarem residindo em outro país até que eles venham para cá. Ele também pode registrar os filhos a partir do momento que o pai ou a mãe se mudou para cá, tá? Então, o Departamento de Social Welfare exige ser informado de qualquer alteração relevante. Quando você tem filhos aqui, você vai, de vez em quando, volta e meia, bem aleatoriamente, receber em casa um formulário do Social Welfare, Departamento de Social Welfare, te pedindo para preencher um formulário que é justamente sobre o Child Benefit. Eles vão ficar te testando durante alguns anos, pelo menos os primeiros anos de vida da criança, justamente para saber se tudo continua da mesma maneira. Se houver alguma alteração, você informa nesse formulário. Se você não recebeu o formulário, você entra em contato com eles através do website ou escreve uma carta informando que você mudou de endereço. Por quê? Eles podem suspeitar de fraude, eles podem suspeitar que você se mudou, foi embora do país, e eles cortam o benefício, entendeu? Então, é sempre bom manter atualizado de todas as informações. Okay? Então, os filhos de cidadão europeu podem receber, para cidadãos não europeus com visto de trabalho também podem receber, filhos de não europeus com visto de estudante podem receber, mas vai depender da aplicação, que é aquilo que nós falamos anteriormente, ok? O valor do benefício é de 140 euros por criança, por mês, e existe também o risco do pagamento ser suspenso em casos, como eu falei, se eles suspeitam de fraude, se o seu filho está na escola, mas falta demais sem justificativa, também a primeira coisa que eles vão cortar através do TUSLA a criança pode faltar 20 dias aqui na escola primária. Se faltar mais do que isso, a primeira coisa que eles vão, se não houver justificativa, a primeira coisa que eles vão cortar é o Child Benefit para que você, né, se mova e justifique por que seu filho perdeu tantos dias de escola, tá bom? Então, agora sobre os cuidados dos primeiros anos de vida. Se você tem um bebê na Irlanda, você deseja voltar ao mercado de trabalho em seguida, logo, né, as principais opções disponíveis são au pair, childminder, creche e o community playgroup.
O Community Playgroup, ele vai ser a creche, só que em determinadas áreas, tá? Que tem um certo número da população baixa renda, então ela vai ser mais para colaborar com esses pais de famílias de baixa renda para que eles possam trabalhar. Existe a possibilidade de pegar vaga? Sim, existe a possibilidade de pegar vaga. E aí os serviços são de acordo difere muito entre eles. Vai depender muito da região, qual o local, por exemplo. Eu lembro de que quando eu morava em Dublin, tinha uma no bairro próximo, que eles só recebiam crianças que já não usassem mais fralda, entendeu? Então, varia muito como é que eles vão funcionar. Então, não sei te dizer se seria creche ou se seria mais um child care para crianças mais velhas, então depende do tipo de serviço que tem próximo de você. Os valores desses serviços, eles variam dependendo do provedor e da localidade onde se vive, mas os gastos com cuidado full time se inicia, sim, em 300 euros por semana, tá? Em Dublin, principalmente, é mais caro até. Eu tô falando assim com base da minha realidade hoje, que é no interior. Childcare é caro, cuidar de crianças nos primeiros anos de vida é caro. A opção de au pair, muita gente... No passado houve muita discussão aqui na Irlanda sobre isso, porque realmente houve muita exploração e ainda existe muita exploração de estudantes brasileiras, né, para trabalharem como au pair. E hoje em dia, pelo menos, para as próprias estudantes brasileiras, existe um pouco mais essa autovalorização, né? Então, ninguém mais aceita ir trabalhar na casa de alguém por um salário que não seja decente, né, que seja digno. Então, considere gastando pelo menos, no mínimo, 300 euros por semana, tá bom? Todos os serviços acima mencionados são particulares. Alguns deles são subsidiados pelo EC Scheme, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, né? E ainda tem outra opção, outra ajuda do governo, que é o National Child Care Scheme. É um programa novo, né? Um programa de auxílio aos pais que trabalham full-time, né? E eles pagam, pais que pagam child care full-time para crianças entre 6 meses e os 2 anos e 8 meses, que é a idade que eles vão para a pré-escola, né, que é a idade inicial da pré-escola. Nesse programa, o governo subsidia parcialmente os gastos com child care. Aí depende de vários fatores, como a renda da família, ok? Para crianças maiores, no meu caso, hoje em dia, né, nós temos opções que são, as escolas, elas organizam grupos como o Breakfast Club, que é o clube do café da manhã, que as aulas começam por volta das 9 horas, aí a escola abre 1 hora antes e serve café da manhã para as crianças, né? Aí você deixa as crianças às 8 da manhã na escola e segue o trabalho, então ajuda muito. Com o passar dos anos, vai ficando mais barato o childcare, porque você vai precisando menos, tá? E o clube do dever de casa também, não são todas as escolas que oferecem, mas as escolas que oferecem, aqui no interior mesmo, custa tipo 5 euros no dia no Homework Club. Eles ficam lá a tarde inteira, da hora que termina a aula até às 5 da tarde, fazem dever de casa por 5 euros por dia. Então, é uma diferença gigante nesse custo do childcare quando as crianças ficam mais velhas, ok? Além do que, muitas escolas oferecem atividades extracurriculares, né? Então, vai ter ginástica, dança, tudo isso acontecendo na parte da tarde, né? E aí eles podem participar dessas atividades também, que aí eles já vão ficar um tempo mais longo na escola, ok? Deixa eu só abrir aqui um pouco. Só um segundo. Ok, deixa eu só voltar aqui, eu tive um probleminha técnico, porque o meu laptop me avisou muito que com relação à eletricidade. Só um segundo. Perfeito, voltamos agora. Então, falamos dos cuidados dos primeiros anos de vida,
E agora o EC Scheme, né, que eu falei um pouco ali atrás, o que funciona no EC Scheme. Ele chama Early Childhood Care and Education, ok? O EC Scheme está disponível para crianças a partir de 2 anos e 8 meses de idade, e ele garante 15 horas semanais pagas pelo governo para a pré-escola. Algumas podem ser 3 horas pela manhã, outras 3 horas pela tarde, outras 3 dias por semana, 5 horas. Cada provedor vai ter uma maneira diferente de lidar com isso. O que é mais standard, né, é que sejam 3 horas pela manhã, das 9 às 12 da manhã. E aí, se você trabalha full time, a maioria das pré-escolas que recebem o EC Scheme oferecem o full time care. E aí você paga a diferença. E aí você pode deixar a criança o restante do dia no mesmo local, ok? Muitos pais que trabalham, né, optam por deixar os filhos o dia todo na pré-escola, né, que oferecem também esse serviço de creche na parte da tarde. O EC Scheme, ele pode ser estendido por até 2 anos, né, porém a criança não pode ter mais que 5 anos e 6 meses. Nessa idade, ela já tem que estar ingressando na escola, o que eles chamam de Big School, né, que é a escola primária. Okay? Para localizar os provedores, tem o próprio site do MyCCC, que é o City and County Child Care Committees. Eles organizam lá uma lista completa de todos os provedores desse serviço. Tá bom? Novamente, só para citar aqui, que eu coloquei todos esses websites, mas na AMB nós temos toda essa informação disponível também. Então, pode entrar em contato conosco pela AMB, que nós podemos compartilhar toda essa informação com vocês, tá bom? Vamos agora passando para a vida escolar, né? Passamos da pré-escola. Na pré-escola, só para as mães entenderem melhor, as crianças vão brincar, né? Como se fosse um play school mesmo. Aqui existe muito o termo, vão para Montessori, porque eles utilizam parte da metodologia montessoriana, algumas são puramente montessorianas, outras utilizam parte da metodologia montessoriana, para ajudar no desenvolvimento da criança durante esse 1 ou 2 anos de pré-escola e fazer a preparação para que ela ingresse na escola primária, ok? Então, a vida escolar da criança, aqui ela começa com o primary school, né, que é a escola primária. Então, as classes são divididas entre o junior infants e o senior infants, vai da first a sixth class, né, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta série. Na sexta série, que é o que é o last year, dependendo da escola, existe uma preparação para essa mudança da criança para a escola secundária, ok? O secondary school, a criança vai estar mais ou menos com uns 11, 12 anos de idade quando ingressar na secondary school, vai do 1º ao 3º ano. Nesse intervalo, no 3º ano, no final do 3º ano, eles têm o que é o Junior Cert Examination. Eles vão testar o que ele fez nos primeiros 3 anos. Esse teste, ele é obrigatório. Okay? Ingressou na escola secundária, ele tem que fazer parte desse teste, que é como se fosse um teste de tudo que foi aprendido ali. A maioria das escolas secundárias, elas vão oferecer no 4º ano o que eles chamam de Transition Year, ok? É um ano mais leve, é um ano em que são oferecidas atividades não acadêmicas, ok? Por exemplo, eles podem fazer viagens aqui dentro da Irlanda, se dedicar a aprender drama, se dedicar mais à marcenaria, coisas do tipo. Porém, drama, marcenaria, música, línguas, tudo isso eles aprendem na escola secundária. Tá? E o 5º e o 6º ano da escola secundária vai ser uma concentração específica no ensino da preparação para o Living Cert, que muita gente gosta de comparar com o Enem do Brasil, né, que é o teste que eles fazem no final. Então, o Living Cert é a prova que acontece no último ano da escola secundária. E daí o Third Level Education, que é o ensino superior, que pode ser no University, no College ou no Institute of Technology. Quando vocês veem o DIT, DKIT, Sligo IT, são universidades que oferecem ambos, tá? Oferecem tantos cursos de vários tipos, vários grades diferentes, tá bom? O ingresso na vida escolar, como ele deve acontecer, né? Primeiro você tem que buscar qual seria a escola que mais se adapta ao perfil da sua família. No nosso caso, eu sempre gostei de saber se as escolas têm
outras nacionalidades, como é que a escola abrange, né, a multiculturalidade. Então, quando nós descobrimos uma escola aqui na região, nós registramos a minha filha nela. Aconteceu deles não terem vaga para ela e eu tive que recorrer para outras escolas. Que bom que no fim, já próximo mesmo do início das aulas, eles entraram em contato falando que houve uma desistência e ela poderia ingressar nessa escola, que é a escola que eles estudam até hoje. As escolas, elas estão abertas a visitas, né? Normalmente eles fazem um Open Day, e aí dá oportunidade aos pais de irem conhecer a escola. Essa é uma ótima oportunidade para você ir conversar com a diretora, com a professora, e entender melhor a escola. Não se acanhe. Gente, a educação dos nossos filhos. Se fosse no Brasil, se fosse em qualquer outro lugar, você faria exatamente a mesma coisa. Então, não é porque você é um imigrante aqui que você não vai querer o melhor para o seu filho, né? Então, vamos na escola, conhecer a escola. Essa é a escola mesmo que eu quero, a área é boa, né? A metodologia de ensino é boa. Então, conheçam a escola que vocês querem que seu filho ingresse. Okay? Desde janeiro de 2020, começou esse ano, as escolas não podem receber lista de espera. Havia uma coisa muito grande aqui na Irlanda, que era, o bebê nasceu, já tem que colocar o nome na escola secundária. Imagina na primária e na pré-escola. Desde 2020, agora janeiro de 2020, o governo está tentando não organizar melhor o Departamento de Saúde de Educação, né, e evitar que essas listas de espera aconteçam. Então, a prioridade de vagas existentes nas escolas vai continuar sendo de irmãos, né? No meu caso, minha filha já está na escola na 3ª série, o meu pequeno entrou na escola esse ano, ele estava na prioridade, ok? Uma mãe que mudou para cá com o primeiro filho, infelizmente, ela não tem a mesma, né, não vai ter essa prioridade que eu tive, já que a minha filha já está na escola. Além do que, filhos de antigos estudantes também, ok? Aí depois que se faz esse aparato de quantas vagas tem, aí eles só podem publicar essa vaga a partir do dia 1º de outubro do ano anterior. Eles vão anunciar publicamente, né? E daí você se inscreve para a escola. A forma que eles vão utilizar para o processo seletivo fica a critério de cada uma das escolas, ok? Pode ser pelo endereço, pode ser por ter família na escola, vai depender de cada uma das escolas, ok? A educação na Irlanda ela é gratuita, porém o material escolar e o uniforme são de responsabilidade dos pais, tem que pagar por isso. Não se preocupem, aqui vende uniforme no supermercado, entendeu? Eu acho que muita gente que já vive aqui, que ainda não tem filho, que está programando ter, não sei se já prestou atenção, mas você vai em mercados como Lidl ou Aldi, você encontra uniformes lá. Em todos os lugares você vai encontrar. Tá bem? Os livros também não custam caro, não são. Nós temos aqui 3ª série, a lista de material dos meus filhos, que, como eu falo aqui, ó, algumas escolas enviam livros de materiais e outras vão providenciar o que for necessário e enviam para os pais a conta. Né? No nosso caso, nós temos a conta da minha filha de 1 ano de estudo na 3ª série, 110 euros, né? E do meu filho, 100 euros. Isso inclui todos os livros, inclui todo o material impresso, inclui cópias, lápis de cor e todo o material que eles forem precisar, tinta, coisas para trabalharem na escola, ok? Existe também um benefício que vai ajudar com isso, que é o Back to School Clothing and Footwear Allowance. Os pais de baixa renda podem aplicar e receber um auxílio, que ele vai desde 150 euros por criança entre 4 e 11 anos de idade, até 275 euros por criança, se eles têm entre 12 e 18 anos, que aí no caso é no nível de escola secundária, que os livros custam mais caro, né, que o material custa um pouco mais caro. Bom, vamos ver como é que a gente está de tempo aqui. Estamos quase lá, Victor. A vida escolar, né, os tipos de escola disponíveis na Irlanda, nós temos National School, né, Primary School, que é a mesma coisa. Elas foram criadas, na verdade, muito tempo atrás, século XIX, e a ideia delas era que elas fossem religiões mistas, mas isso não aconteceu. Acabou que, por conta de toda a história, né, da religiosidade na Irlanda, elas acabaram sendo gerenciadas especificamente por igrejas específicas. Então, existem escolas que são de igreja católica e escolas que são da Church of Ireland, ok? Elas podem ser mistas ou separadas por sexo, ok? A família deve buscar a escola com o perfil que mais se adapta na sua área de abrangência. As escolas não podem negar acesso devido à religião, ok? Eu não sou do Church of Ireland, mas a escola que foi mais perto de mim é essa.
a escola não pode negar o acesso ao seu filho por conta disso, ok? Mesma coisa da Igreja Católica, tá? As escolas, elas vão seguir a educação religiosa, elas vão ensinar aula de religião na escola, elas vão ensinar, vão fazer a primeira comunhão e a crisma das crianças, no caso da Igreja Católica, porém eles não podem obrigar que o seu filho faça parte disso, ok? Se você opta, eu não quero que meu filho faça a primeira comunhão, não quero que ele assista aula de religião, a escola ela tem por obrigação que ter um programa para que o seu filho faça enquanto as outras crianças estão fazendo aula de religião. Seja ele enviar as crianças para a biblioteca para ler livros, seja ele entregar para eles as que usam tecnologia, né? iPad, Chromepad, para eles fazerem atividade extra, mas eles não podem obrigar a criança a participar disso, ok? Desde 2018 também tem isso, que antigamente você ia inscrever a criança numa escola católica, você precisava apresentar o batistelo, né? Que é aquele comprovativo do batismo da criança. Escola nenhuma pode te obrigar a isso, eles não podem nem te pedir mais esse documento, ok? As escolas da Church of Ireland também são national schools, ok? Normalmente elas têm grupos menores de alunos, que são salas menores. Aqui próximo mesmo, a escola da Church of Ireland tem sala de aula com 8 crianças, por exemplo. Ao contrário da escola católica, que tem 30, 32 crianças em cada classe, ok? As escolas Educate Together, que muitas mães na comunidade brasileira falam sobre, elas também são national schools, ok? Elas seguem o currículo de educação pública, elas são escolas públicas, elas não exigem o uso de uniforme, elas não ensinam religião específica, mas elas incluem no currículo delas o que eles chamam do ethical curriculum, que envolve temas sobre valores éticos, questões globais, sistema de crenças, diversidade e igualdade. É maravilhoso a metodologia da Educate Together. Porém, as national schools, que são mais novas, né, que são de 10 anos para cá, elas já são escolas com cabeça, assim, com essa, como nós chamamos, mais open mind, ok? Então, você vai muito da sorte da região que você vive também e dos diretores da escola, ok? Eu posso falar, meus filhos estudam numa escola que é National School, a gente não tem nada, assim, a reclamar com relação a isso. O engajamento dos pais é muito grande, a gente está sempre muito ativo na escola. Essa questão da religião mesmo, minha filha fez primeira comunhão durante a pandemia, 6 crianças da sala dela não fizeram primeira comunhão, né, optaram por não fazer primeira comunhão, e a escola sim gerenciou muito bem, como sempre faz, né, com as crianças que são de religiões diferentes. E tem multiculturalidade gigante, são mais de 15 nacionalidades diferentes na escola dos meus filhos, tá? E eu adoro isso. Então, depois disso nós temos a secondary school, que são os 5 últimos anos, né, de educação fundamental antes do ensino superior. Elas podem ser pública, privada, escola na junta, mista, separada por sexo. Eu não falei um palavrão. Escola na junta são as escolas Irish. As escolas secundárias, elas também incluem no currículo, né, o ensino de atividades como marcenaria, drama, artes, esportes e línguas. Okay? A escola na junta são as escolas que ensinam através da língua irlandesa. Então, eles não falam inglês na escola, eles ensinam através da língua irlandesa. Então, é muito bom, se você está pensando em fazer isso, colocar seu filho em escola que seja uma escola Irish, que você se certifique que alguém em casa fale a língua, né? Porque daí pode colaborar com o dever de casa, pode colaborar com, né, nesse processo de desenvolvimento na escola. Para identificar essas escolas rapidamente, tem um SN antes do nome da escola. Por quê? Eu digo isso porque muitas escolas utilizam o Girls' School. O Girls' School não significa dizer que essa escola é Irish, ok? Que ela ensina através da língua irlandesa. Não, ela pode ser uma escola que ensina inglês, mas só colocou esse nome lá justamente porque estamos na Irlanda, né? O idioma seria o irlandês. As private school, que são como as escolas particulares no Brasil, elas seguem sem apoio e suporte de ensino do governo, ok? E elas fazem tudo de maneira mais independente. Algumas delas até optam por seguir um pouco do currículo, mas elas fazem tudo de maneira independente. Os valores podem ir de 2.000 euros no interior até mais de 10.000 por ano. Vai depender da escola, da cidade, né? De tudo, se é primary, se é secondary school. E é por ano esse valor, tá, gente? Não é tão caro assim também, não. E aí existem outras opções também de ensino, né? Ensinos alternativos, como ensino domiciliar. Você pode fazer ensino domiciliar na Irlanda, ensino de metodologias alternativas como Steiner, o Sudbury, Montessori e outras, tanto na escola primária quanto na escola secundária, ok? Meu filho tem necessidade
necessidades especiais. Existe um conselho de escolas com necessidades especiais. Não são todas as cidades que vão ter, porém, novamente, meu exemplo particular, eu tenho amigos com filhos com necessidades especiais que o ônibus busca as crianças na porta de casa e leva para a cidadezinha aqui do lado, que é onde tem a escola, ok? Então, não se preocupe, porque existe. Eu até coloquei aí o website, porque nesse website, nesse link que eu coloquei, tem um manual para pais com filhos de necessidades especiais na vida escolar, tá bom? O Living Search, né, que pode ser comparado ao Enem do Brasil, em termos da finalidade dele, né? No último ano da escola secundária, o estudante faz essa prova. Essa prova vai ser baseada nos estudos que eles fizeram nos 2 últimos anos. As disciplinas são estudadas, podem ser tanto no nível Advanced, né, e Ordinary, e as disciplinas de matemática e irlandês são as que podem ser estudadas no nível de base, porque eles reconhecem que são 2 disciplinas que podem ser muito difíceis, ok? Dentre as disciplinas, tem essas que são os estudos de línguas, né, que são divididos entre obrigatórias, modernas, clássicas ou não curricular, matemática, educação física, ciências da computação, ciências aplicadas, ciências laboratoriais, estudo de negócios, artes e a humanidade, né? Os exames podem ser realizados em outra língua que não inglês, inclusive em português, tá? Me mudei para a Irlanda, meu filho está, o que seria o 4º ano do secondary school. Se ele é fluente em português, de entendimento, de leitura, e sabe mais português do que inglês, ele pode solicitar para fazer o teste na língua portuguesa, tá? E, a partir de 2019, a língua portuguesa foi incluída na lista de estudos de línguas não curriculares, okay? O que significa que se o seu filho for fluente de fala, escrita e compreensão de texto, ele pode fazer a prova de português. Ali, quando a gente fala das disciplinas, né, o estudo de línguas não curricular, a língua portuguesa entra ali, tá? Na AMB, nós oferecemos aula de português como língua de herança, então já aproveita a oportunidade, não deixa o filho perder o português e já utiliza disso quando for do Living Search, ok? De acordo com o resultado do Living Search, o estudante optará pelo curso e universidade que deseja frequentar e que ele conseguiu acessar através da sua pontuação, mais ou menos como fica no Enem no Brasil, né? As escolas acompanham de perto o processo do Living Search com os alunos e dão apoio durante o processo, porque é um processo que normalmente traz muito nervoso, né, para os adolescentes, ok? Bom, gente, por enquanto, eu terminei de falar sobre esse universo de filhos. É muita coisa além disso, não teria como falar 1 hora sobre isso aqui, ok? Mas eu queria muito me deixar aqui a disponibilidade para todas as mães que tiverem qualquer tipo de questão, tá? A gente vai ficar aqui para poder responder. Dentro desse tema, eu quis ainda abranger o tema da saúde da mulher, ok? Porque a gente recebe muita questão com relação a isso também. Desde 2019, o governo irlandês lançou um programa de força-tarefa para implementar melhorias no sistema de saúde da mulher. Isso tudo tem a ver com o histórico de muitos problemas relacionados à saúde da mulher no país, né? E aí eles resolveram lançar esse programa. E por que eu quis abordar esse assunto? Né? Porque cresce cada vez mais na nossa comunidade brasileira casos de mulheres com doenças, como depressão pós-parto, câncer de mama, câncer no colo do útero, doenças ginecológicas, entre outras, né, que afetam nosso organismo feminino. Dentre outros serviços que são oferecidos pelo RGSI gratuitamente, referentes à saúde da mulher, os mais conhecidos são o exame do colo do útero, a partir dos 25 anos de idade, e das mamas a partir de 50 anos de idade. O GP é o General Practitioner, porém, existem na Irlanda várias clínicas que são clínicas de saúde da mulher, elas são privadas, são particulares, ok? Mas você pode sim, você não precisa ir no GP, tentar descobrir o que você tem para ele poder te encaminhar para um ginecologista, ok? Você pode procurar clínicas como a Well Woman, Google rapidinho, clínicas para mulher, vão aparecer várias opções de clínicas que vão atender diretamente sem a necessidade de você passar pelo GP, ok? E aí você pode solicitar scan, né, o cervical check, o mama check, o breast check, todas essas coisas particulares também, ok? Não existe em contactar o seu GP para uma consulta, caso precise de apoio, está até escrito errado aqui, de apoio e direcionamento, e a gente também, né, caso vocês precisem de direcionamento, entrar em contato com
a AMB, mas eu não falo inglês o suficiente sobre isso, não, entre em contato com a gente que a gente vai achar uma maneira de ajudar, tá bom? Então, não se preocupe. Para maiores informações, no site do REGESI tem todas as informações sobre esse programa também, que eles falam justamente melhorar a saúde mental feminina, né, a saúde mental de mães, né, justamente para dar esse apoio para as mulheres, ok? Não falando que os homens não mereçam, mas como nós estamos falando de maternidade, né, eu quis abranger esse universo também das mães. Puxar sardinha para mim, né, como diz a história. Aqui, sobre violência doméstica, ok? A Valéria, né, a AMB, através da Valéria, vem levantando essa bandeira, que é uma bandeira que deveria ser levantada a vida inteira, mas durante um ano tão difícil, né, agora em 2020, infelizmente, o agravamento desse problema tem sido horrendo, tem sido de dimensões assim que não dá para explicar. E é um problema que nos toca diretamente. Nós somos mães, somos esposas, parceira, namorada, o que for, mas a violência doméstica é uma coisa que não é que a gente vive isso, tá? Mas é uma coisa que a gente escuta falar todos os dias. Eu fico cada vez mais aterrorizada por ter muito contato com mães e com mulheres e por ser um ponto de contato, né? Esse tipo de agressão que tem existido esse ano, tem aumentado muito, muito, muito mesmo, tá? Eu não vou citar casos aqui, eu não quero nem contar histórias, porém, a minha obrigação aqui, como mulher, como mãe, né, como esposa, né, é oferecer ajuda a toda e qualquer mulher brasileira na Irlanda que esteja passando por isso, nesse momento. Tá bom? As minhas redes sociais estão abertas, eu não posso fazer muito, mas eu posso direcionar, ajudar com direcionamento. Entre em contato conosco pela AMB, também a AMB tem voz na Irlanda, ok? É a instituição que nos representa aqui. A Garda, ou com o Women's Aid também, ou algumas outras instituições também que cuidam de casos como esse, tá bom? Não se cale, não é normal, ok? Você não merece isso, tá? Qualquer vestígio ou resquício de que você esteja passando, eu acho que eu estou passando por violência doméstica, entre em contato, manda um e-mail, mas eu não quero me identificar. Não, conversa com a gente vai saber. A Valéria mesmo, ela tem participado de muita coisa relacionada à violência doméstica. Nós estamos abertas mesmo a colaborar, tá? Por favor. Eu deixo aqui também todos esses links, né, de informação, são muitos, né, porque ser mãe é uma profissão, né, não tem como dizer, eu vou ser mãe e vou fazer mais isso e aquilo. O principal vai ser o ser mãe, e aí você tem que se dedicar, então requer todo esse aprendizado. Dentro desses contatos aqui, eu coloquei o contato da AMB, nós temos ainda o contato, né, o website direto do governo irlandês, né, que é onde tem muitos links e muita informação para imigrantes lá, muita informação de tudo sobre o que acontece no país, né, documentos que você vai precisar. A Embaixada Brasileira na Irlanda, o Sistema de Saúde na Irlanda, que é o REGESI. O website que eu falei sobre maternidade na Irlanda é um website que ele chama www.first1000days.ie. Ele fala sobre os primeiros 1000 dias da criança. Ok? E aí ainda tem a Associação de Psicólogos Brasileiros na Irlanda, certo? Que eles fazem um trabalho fantástico, eles estavam num projeto ali de atendimento gratuito no primeiro lockdown, né? O projeto finalizou, mas eles continuam à disposição para ajudar a nossa comunidade. Dentro da associação tem a Caroene, que já foi voluntária na AMB no passado comigo, e ela faz um trabalho maravilhoso com relação à depressão pós-parto, puerpério, né? Todas as relações ligadas à maternidade, ok? Temos ainda aqui o website do Citizen Information. O Citizen Information, não só o website, mas eles também têm sedes, eles têm lojas, né, em todo o país, que você tem uma dúvida, você pode ir e perguntar. Eles estão lá treinados para te ajudar. Se eles não souberem dar resposta, eles vão procurar a resposta para você, tá bom? Tem ainda o website da Educação na Irlanda, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, além de entrar em contato conosco, tem através do website também. O website da Educação Especial na Irlanda, a Agência de Apoio e Bem-Estar, que é o
Tuzla, né? Eles cuidam de tudo que é relacionado à educação e bem-estar, ao bem-estar infantil e da família, né? E para o contato de vítimas de violência doméstica tem o migrantwomanai@gmail.ai e o Immigrant Council também, que ele vai te ajudar com relação a vistos, direitos de imigrante, contato para vítimas de exploração ou de violência doméstica, é o info@immigrantcouncil.ai, ok? Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu agradeço imenso. Poderia ficar aqui mais umas 3 horas, Victor, conversando e falando sobre esse tema. Infelizmente, nós não temos mais tempo, né? Mas eu estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida que surgir. Yes. Now we can open for any questions for you. Okay. And thank you very much. Yeah. Nice information. Ok. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, os nossos canais estão abertos, né, Victor? Através das redes sociais, e-mail também, ou aqui, né, quem estiver participando. If you want, you can put in the chat if you want, or if you want, you can talk. Ah, já tem uma pergunta aqui. É uma pergunta que nós temos? Não, ainda não tem. No, just I remember if you want to all the presentation or the slides and the video, you can put the email. Yeah. Okay. And nobody have any questions? Okay. Alguma questão? Ainda não recebi nenhuma questão por aqui. Deixa eu ver. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta específica que eu possa ajudar? E se você quiser também receber essa apresentação, como o Victor falou, manda um e-mail aqui no chat. Yeah. Coloca aqui o e-mail que nós encaminhamos essa apresentação toda para você. Yes. Now I stop the recording and we can chat more friendly. Okay?